Amém? Palavra abençoada da parte de Deus, irmãos. Deus falou muito comigo e eu tenho certeza que Ele também falou com você. Amém? Queridos, o texto que eu gostaria de meditar brevemente, para a gente em seguida cear, é o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Os irmãos podem estar abrindo aí, creio que também já está sendo projetado. O Senhor teve um momento nos evangelhos que o Senhor disse assim, falando sobre a ceia: fazer isto sempre em memória de mim. Então o que está acontecendo aqui agora, irmãos? A gente vai comer um pãozinho, a gente vai tomar um suco? Não. O que está acontecendo aqui é um cerimonial. Nós estamos nos lembrando do que Jesus fez por nós. E eu creio que esse texto de Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 5, nos fala muito bem o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós. Gálatas capítulo 4, do 4 ao 5 diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, que texto maravilhoso da palavra do Senhor. Como o pastor já nos disse aqui, irmãos, é uma mentira o que o mundo diz de que todos são filhos de Deus. Não, todos podem ser criaturas de Deus, todos podem ser de algum modo descendentes de Deus, mas a filiação é algo que foi conquistado na cruz e não é usufruído ainda por todas as pessoas que estão no mundo. Mentem aqueles que dizem que está tudo bem estar longe do Senhor. Isso não é verdade. Todos aqueles que estão longe do Senhor estão debaixo da ira de Deus. Eles não desfrutam da filiação divina, eles não são filhos de Deus, muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz que eles são filhos do diabo. É o que o Senhor diz em sua palavra, no Evangelho de João, isso está bem claro. Se eu não me engano é lá no capítulo 8 ou no capítulo 9, onde o Senhor está tendo um debate com os fariseus religiosos. Ele diz, olha, vocês não são filho do Pai, vocês são filho, na verdade, do diabo. E irmãos, eu não estou falando isso aqui para me engrandecer ou para engrandecer o nosso grupo, como nós aqui somos melhores do que eles. Não. Eu estou falando isso aqui, irmãos, é justamente para que nós venhamos recordar da onde nós estávamos e aonde nós estamos agora. E essa transposição do reino das trevas para o reino da luz se deu em virtude da entrega do Filho de Deus na cruz do Calvário. Irmãos, o pecado é algo sério e um Deus santo, nós sabemos que Ele não pode ignorar pecados. Um Deus santo, um Deus justo, Ele não pode fazer vista grossa contra o pecado. Ele não pode varrer o pecado para debaixo do tapete e simplesmente nos perdoar. Deus não pode fazer isso. Ele é justo. A demanda do Senhor punir o pecado, porque justiça é o seu atributo. Ele a todo momento precisa castigar o pecado. A todo momento Ele precisa derramar sua ira sobre o pecado, porque Ele é justo, porque Ele é santo e Ele é imutável, Ele nunca vai mudar. Então nós temos uma situação difícil aqui, irmãos, porque a sua criação está maculada pelo pecado. Eu pequei, você pecou, todos nós aqui pecamos. A palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há um grande impasse aqui, irmãos. Como nós podemos conciliar isso? A existência de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus justo, com uma criação pecadora, com uma criação rebelde, uma criação que ofende a glória de Deus com pecados. Havia apenas duas opções. É o que eu quero ministrar aqui hoje. Havia apenas duas opções, irmãos. A primeira opção, o Senhor sendo justo, castigaria individualmente cada pecador. Cada pecador teria que sofrer o preço do pecado, a custa do pecado. Nós sabemos em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, se o Senhor escolhesse esta opção, nós estávamos perdidos.
O nosso destino seria o inferno. Todos nós seríamos lançados lá porque nós pecamos, nós transgredimos a lei do Senhor. Não haveria esperança para nós. Não haveria vida eterna para nós. Nós seríamos condenados. E essa é a grande verdade. Nenhum de nós pode nos salvar por meio das suas boas ações. Nenhum de nós pode nos salvar por meio das nossas habilidades, da nossa retórica, da nossa espiritualidade. Tudo isso é insuficiente. Um Deus justo não pode tolerar pecados. Irmãos, graças a Deus, não foi esta a opção que Deus escolheu. Senão nenhum de nós estaríamos aqui hoje. A opção que o Senhor Deus escolheu é aquela que na plenitude dos tempos Ele enviaria seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Irmãos, esta é a verdade do Evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Sabe, irmãos, se nós estivéssemos no lugar de Deus, não seria a segunda opção que nós iríamos escolher. Essa segunda opção, ela custa um preço alto demais. E a gente sabe que nós não queremos escolher um preço alto demais. A nossa espiritualidade hoje demanda isso. A gente não quer. Não queremos compromissos. Não queremos assumir tarefas, responsabilidades. Nós queremos o que é mais cômodo, o que é mais fácil. Mas Deus não é como nós. Ele escolheu o mais difícil. Por amor a mim e por amor a você, Ele decidiu entregar seu único Filho na morte, para que nós fôssemos resgatados do império das trevas e fôssemos feitos seus filhos. Há pouco tempo atrás eu citei aqui Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas eu não citei o versículo completo. O versículo diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas a continuação do versículo diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, o Senhor escolheu a segunda opção. Ele escolheu enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele escolheu punir o seu Filho para que a justiça divina fosse saciada e nós pudéssemos ser filhos de Deus. Amém. O texto de Isaías capítulo 53, versículo 10 e versículo 11, nos diz qual foi a atitude do Pai e qual foi a atitude do Filho nessa entrega por nós. Olha só, irmãos, o texto é chocante. Veja só. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando Ele der sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, esse texto é chocante. Ele fala que o Senhor teve prazer em moer o seu Filho na cruz. Todavia, o Senhor agradou moê-lo. Deus teve prazer em maltratar Jesus na cruz. Deus teve prazer em torturar Jesus na cruz, em derramar toda a sua ira sobre o seu único Filho na cruz. Por que Ele teve prazer nisso, irmãos? Porque Ele sabia que ao fazer isso, Ele estaria satisfazendo a sua justiça e possibilitando que eu e você fôssemos adotados. Aleluia! Qual que foi a atitude de Jesus? A atitude de Jesus também está descrita aqui. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus, irmãos, Ele naquele momento, com dor, com sofrimento, Ele estava satisfeito, porque Ele sabia que nós aqui estávamos sendo inseridos na família celestial. Irmãos, a aplicação que eu tenho aqui para nós, para que nós venhamos ceiar, é que como filhos de Deus, nós temos que honrar nosso Deus como Pai. Irmãos, nós temos que nos entregar mais a Ele, porque Ele se entregou por completo por nós. Irmãos, nós temos que deixar de lado o pecado, de lado as coisas que desagradam o Senhor, porque Ele é o nosso Pai, e nós queremos agradar o nosso Pai.
Deus nos chama para perto, Deus nos chama para sermos filhos, para estarmos aos seus pés, irmãos. É momento de nos achegarmos a Deus. A palavra do Senhor vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Irmãos, como filhos, nós precisamos ter a nossa consciência, sabe, irmãos, estabelecida. Nós somos filhos de Deus, nós estamos nesse relacionamento como filhos de Deus. É o que Deus espera de nós. O que eu quero aqui, irmãos, terminar para nós orarmos e então cearmos. Se entregue mais a Deus, busque mais a Deus. Deixa de lado as coisas que desagradam a Deus, porque Ele entregou-se por completo por nós. Ele tem completo direito sobre as nossas vidas, porque Ele derramou todo o seu sangue para nos comprar. Amém. Nesse momento, eu convido os irmãos a se colocarem de pé, os assistentes ao ministério para virem aqui, pegar os elementos. Nós vamos nos colocar diante do Senhor, nós vamos clamar a Deus nesse instante, e em seguida nós vamos cear. Vá se colocando na presença do Senhor, irmãos. Momento de seriedade, momento onde nós estamos realizando uma ordenança que o Senhor deixou registrado, para que todo sempre fosse feito. Amém? Nesse momento, irmãos, feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor nos salvou, Pai, pelo seu sangue derramado na cruz. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou prescrito que a gente viesse fazer de forma recorrente a ceia do Senhor para nos lembrarmos de quanto o Senhor nos ama. Ó Senhor, a nossa oração é: não permita que nós nos esqueçamos tão breve da tua entrega por nós. Não permita, Senhor, que nós nos esqueçamos que o Senhor nos ama e continuemos nos entregando ao pecado, às coisas que te desagradam, às coisas que insultam a tua santidade. Ó Senhor, nós sabemos que o perdão dos pecados está disponível em Jesus, e nós clamamos pelo teu sangue sobre as nossas vidas, porque todos nós precisamos, Pai. Essa é uma oração de contrição. Essa é uma oração, Pai, onde nós reconhecemos que precisamos da tua graça, e que se o teu sangue não fosse derramado, nós não poderíamos ser salvos. Ó Senhor, nós nos apegamos completamente ao teu sacrifício. Clamamos pelo perdão que há em Jesus, e oramos, Pai, por este pão que está aqui e por este cálice que está aqui, Senhor, porque eles representam o que o Senhor fez por nós. Obrigado por tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Os irmãos podem estar entregando os elementos nesse momento. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando eu sei, me amas, estás presente a me cercar, em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz,
de olhos fechados, irmãos, esteja conectado ao Senhor por esse instante. Santo é Deus. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluia, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Ele morreu por nós, irmãos. Queridos, todos que desejam receberam os elementos. Então nós podemos prosseguir nesse momento. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 24, nos diz o seguinte. Eu vou ler para os irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, este pão que está sobre a sua mão, ele representa o corpo de Jesus. Irmãos, o pão ele sacia a fome. Mas antes dele saciar a fome, o grão do trigo precisa ser moído. A massa precisa ser, irmãos, prensada, socada. E foi isso que aconteceu com o corpo do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória no céu. Ele recebeu um corpo carnal, no qual ele foi tentado, mas ele não pecou. Mesmo sem pecados, ele foi levado na cruz do Calvário, onde ele recebeu a imputação do meu e dos seus pecados. E no seu corpo, ele foi castigado, ele sofreu toda a dor que nós merecíamos sofrer pelos nossos pecados. Este pão sobre a sua mão representa isso. E eu peço que nesse momento você ore comigo para nós comermos. Senhor, nós te agradecemos pela tua entrega. Nós te agradecemos pelo teu corpo. Nós te agradecemos porque os flagelos caíram sobre você e não sobre nós. Nós te agradecemos pelo teu imenso amor que nós não podemos contemplar, Pai. Nós não podemos compreender, Pai, quão grande, quão extenso é este amor que sofre no lugar daqueles que você ama. Nós te agradecemos por este corpo, nós te agradecemos por este pão. Por isso, neste momento, irmão, coma do pão, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Ainda no texto de 1 Coríntios, agora no versículo 25, capítulo 11, versículo 25, o Senhor nos diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este cálice sobre a sua mão, irmãos, ele representa o sangue de Jesus. Irmãos, nós sabemos que o vinho, ele sacia a sede e ele alegra o coração. Mas antes de saciar a sede e alegrar o coração, a uva, ela precisa ser pisada. Ela é pisada no lagar. E foi isso que aconteceu com o sangue de Jesus. Jesus foi pisado, Jesus foi chicoteado, pregado na cruz. E então, naquele momento, escorria o seu sangue sobre a cruz. Aquele sangue era o preço que estava nos comprando, irmãos.
Nós fomos resgatados do império das trevas. O Senhor nos comprou pelo seu precioso sangue, seu sangue derramado na cruz. Por isso nós oramos nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se entregou por completo na cruz. O Senhor derramou o seu sangue até a morte por nós e nos comprou, Pai. Somos propriedade exclusiva tua, Pai. O seu sangue nos redimiu. Nós somos santificados, purificados pelo teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Obrigado porque a salvação. Obrigado porque a redenção, obrigado porque a vida eterna, nós podemos ter esperança, porque o seu sangue foi derramado, Jesus. Nós te agradecemos pela tua entrega, em nome de Jesus. Neste momento, meu irmão, beba do cálice e celebre a salvação que está disponível para nós, em nome de Jesus.